Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. E a semana passada nós tínhamos entrado uma nova série de lições chamado A Caminho da Terra Prometida. E começamos com a primeira lição chamada A Festa da Páscoa. E o versículo para decorar se encontra em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que diz: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E nós tínhamos entrado nesse estudo da festa da Páscoa, e nós falamos, na semana passada, acerca do Cordeiro Pascal. Os israelitas tinham que procurar um cordeiro de cerca de 1 ano, perfeito, sem defeito, e eles tinham que separar esse cordeiro para sacrificá-lo e pegar o sangue do cordeiro numa bacia e passar nos umbrais das portas de cada uma das casas dos israelitas. Para quê? Ou por que eles tinham que fazer isso? Deus tinha ordenado isso para eles, de maneira que à meia-noite o Senhor Deus ia passar pela terra do Egito e matar todos os primogênitos nas casas onde aquele sangue não estava nos umbrais das portas. Então, foi assim que os israelitas fizeram conforme a palavra de Deus. E esse cordeiro pascal simboliza, ou mais tarde, simbolizaria Jesus Cristo morrendo por nós. E o sangue dele cobrindo os nossos pecados, de maneira que Deus pouparia os nossos pecados por causa do sangue do cordeiro que Deus providenciou, ou seja, Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar com essa história. Então, bora para a nossa lição. Então, as pessoas costumam dizer: sim, eu creio que Jesus Cristo morreu cerca de 2000 anos atrás. Mas continuam sem a salvação. Aqueles que só creem que Cristo foi um bom homem que morreu há muito tempo atrás, não precisam ter muita fé. A história nos conta que Cristo viveu e morreu. Só quando creio que ele morreu por mim, que tomou o meu castigo, e quando lhe digo que confio nele para me levar ao céu, é que eu sou salvo. As pessoas que simplesmente creem que Jesus morreu são como os israelitas que tomavam um cordeiro perfeito, um macho com menos de 1 ano de idade, matavam-no e recolhiam o seu sangue numa bacia, mas deixavam de aplicar o seu sangue nos umbrais das portas. Tudo quanto faziam era certo e bom, mas não obedeciam à palavra de Deus de modo completo. Obediência completa, incluindo a aspersão do sangue nos umbrais das portas, era necessária para se ter segurança quando o anjo da morte passasse pelo Egito. A obediência completa é necessária para que você tenha segurança quando enfrentar face a face o Senhor Jesus. Os israelitas só podiam ter segurança contra a morte crendo na palavra do seu Deus. Sua segurança dependia inteiramente do que Deus via. O sangue do cordeiro lhes dava a segurança. Eles tinham certeza da sua segurança pelo que Deus tinha dito. Ele tinha prometido que onde o sangue fosse aplicado, passaria por cima. Os israelitas podiam ter a certeza de que a morte não visitaria seus lares, porque a palavra de Deus tinha lhes sido dada como promessa definida. Vocês podem ter certeza de que são salvos e de que estão a caminho do céu exatamente do mesmo modo. A palavra de Deus diz: aquele que tem um filho tem a vida eterna. 1 de João 5,12. É uma promessa definida de Deus
para agora. Se vocês já pediram ao Senhor Jesus que seja o seu Salvador, vocês têm um filho. A promessa de Deus é que vocês têm um filho. Vocês têm também a vida eterna. Não algum dia no futuro, mas precisamente agora. É possível sabermos, sem sombra de dúvida, que somos salvos. Primeira carta de João 5:13 nos diz que podemos saber que temos a vida eterna. Você sabe se você tem a vida eterna? Fica pensando nisso. Depois de escolhido o cordeiro, mantido preso por 4 dias, morto, e o seu sangue aplicado aos umbrais, o corpo tinha de ser assado e comido com pão sem levedo e ervas amargas. Antes de comê-lo, todos os israelitas tinham de se vestir e se aprontar para a viagem. Os homens tinham de prender nos cintos as roupas soltas e largas que usavam, para deixar as pernas e os joelhos livres para a ação. Cada um tinha de assegurar o seu cajado na mão. As mulheres tinham de preparar a massa do seu pão e embrulhar as suas amassadeiras numa trouxa, junto com suas roupas, para ficarem mais fáceis de serem carregadas. Todos tinham de calçar os seus sapatos nos pés. O povo do Oriente não usa calçado dentro das casas. Portanto, Deus deu essa ordem especial para que não perdessem tempo extra, calçando as sandálias quando chegasse a hora de sair de casa. Tinham de estar preparados para partir apressadamente. A refeição tinha de ser feita às pressas. Todos precisavam ficar atentos ao primeiro toque da trombeta, que daria o sinal da partida para o deserto. O nervosismo devia ser tremendo enquanto os israelitas estavam executando as diversas ordens divinas. Os pais israelitas deviam ter tomado o máximo cuidado para que nada ficasse sem ser feito. Se não obedecessem à palavra de Deus de modo completo, perderiam seu filho mais velho, assim como aconteceria aos egípcios. Os israelitas também eram pecadores. Durante os anos passados no Egito, provavelmente muitos tinham se afastado de Deus para servir aos outros deuses, deuses egípcios. Tinham se tornado adoradores de ídolos e tinham se esquecido de adorar a Deus. Deus os tinha por culpados desse pecado e levaria seus filhos mais velhos se não exercitassem a fé, aplicando o sangue nos umbrais. Nunca antes Deus tinha prometido que salvaria um grupo de pessoas se elas aplicassem sangue nos umbrais das suas portas. Mas os versículos 27 e 28 do capítulo 12 do Êxodo nos dizem que o povo adorou e fez como o Senhor tinha ordenado. Aceitaram a palavra de Deus e ele cumpriu a sua promessa. Qual a promessa que Deus nos deu em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, e que ele prometeu cumprir? Lembram do nosso versículo? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Depois de tudo feito de acordo com as ordens de Deus, nenhum pai ou mãe israelita precisou se preocupar com o seu filho mais velho. Nenhuma criança israelita precisou ter medo. Foi suficiente Deus dizer: quando vir, porém, o sangue, passará o Senhor àquela porta. Basta ao cristão saber que Deus disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. As famílias estavam dentro das casas, não podiam ver o sangue, mas sabiam que estava lá.
e que Deus podia vê-lo. Criam que estavam em segurança. Estamos hoje vivendo quase 2000 anos depois que Jesus derramou o seu sangue na cruz por causa dos pecados de todo o mundo. Não o vimos com os nossos olhos, mas sabemos que a sua morte aconteceu e Deus viu o seu sangue. Sabemos que estamos livres do castigo pelos nossos pecados, crendo que Cristo tomou o nosso lugar e colocando toda a nossa confiança nele. De repente, a calma e sossegada noite foi interrompida pelos gritos e gemidos de dor, quando os pais e mães egípcios começaram a correr uns depois dos outros para fora de suas casas, contando que havia morte em seus lares. O Egito inteiro chorava. A morte estava em todos os lugares, mas, ainda assim, todas essas mortes não foram suficientes para apagar o terrível injustiça que os egípcios tinham cometido contra o povo de Deus. Milhares de israelitas tinham sido julgados no rio Nilo, ou tinham trabalhado até a morte, fazendo os tijolos. Durante muitos anos longos e cruéis, enquanto que Moisés estava ausente, mães tiveram seus filhinhos arrancados dos seus braços para serem salvagemente mortos. Numa só noite, Deus mandou um castigo tão severo que Faraó e todos os seus servos mandaram chamar Moisés e Arão para lhes dizerem que saíssem do Egito agora. Não esperaram amanhecer, mandaram que partissem de noite com seus filhos e todas as suas propriedades. Deram-lhes de boa bondade tudo quanto pediram, e que era realmente o justo preço dos longos anos de trabalho que os israelitas tinham prestado aos egípcios sem pagamento. O horrível pesadelo dos egípcios se transformou no dia da independência dos israelitas. Cremos que os seus passos já não se arrastavam mais no caminhar, pois devem ter partido a caminho do deserto para adorar o Senhor com os pés leves e com alegria nunca antes conhecida nos corações. Tinham o riso nos lábios e suas bocas cantavam acerca da vontade e do poder de Deus. Deus tinha mantido a sua promessa de libertar o seu povo do jugo do Egito. Deus lhes tinha dado um líder cuja fé e coragem os levaria através de lugares difíceis, e eles se regozijavam. Logo depois da meia-noite, toda a nação israelita começou a marchar para fora do Egito. Os homens marchavam emparelhados, enquanto as mulheres, crianças, bagagens e gado seguiam-nos logo após. Que grande desfile foi aquele que atravessou o Egito naquela noite! O número de homens era de 600.000. Um número igual de mulheres completaria o dobro daquele número. Se cada casal tivesse um filho, o total seria 3 vezes aquele número. Muitos estudiosos da Bíblia creem que a declaração de que havia 600.000 homens significa que eram homens acima de 20 anos de idade. Se isto for verdade, o total dos israelitas pode facilmente ter atingido os 3 milhões. Que grande fé deve ter sido a de Moisés para que Deus confiasse tanta gente à sua liderança. O primeiro ponto de parada na saída do Egito foi cerca de 24 quilômetros da terra de Gozem, num lugar chamado Sucote. Ali, os israelitas pararam para assar o pão sem fermento com a massa que tinham trazido. Com galhos, armaram cabanas
para as mulheres e crianças descansarem. Depois de todos terem se refeito, começaram a segunda etapa da viagem na direção do deserto e chegaram a Etã. O Êxodo, capítulo 13, versículo 19, nos dá uma informação ocasional. Você se lembra de quando José morreu no Egito, centenas de anos antes de Moisés ter nascido, e pediu aos israelitas que eles fizessem uma promessa? Lembram daquela promessa? José fez os israelitas prometerem que levariam os seus ossos para serem enterrados na terra que Deus lhes tinha dado. Agora, Moisés cumpriu a promessa feita cerca de 400 anos antes, ao carregar os ossos de José a caminho de sua casa. Os israelitas se lembraram que Deus cumpre a sua palavra. Então, crianças, nós aprendemos que Deus cumpriu a sua palavra de liberar seu povo da escravidão do Egito. E foi assim que Deus, com todas as suas maravilhas, com braço forte estendido, liberou seu povo, cumprindo a sua promessa. Então, crianças, Deus abençoe. Um abraço a todos.